Olá, pessoal. Essa é a aula de número 5, a disciplina de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Ceará, no campus de Russas. O título dessa aula é Resolução de Problemas, parte 2. No conteúdo dessa aula, nós vamos trabalhar agora mecanismos para encontrar soluções. Na aula anterior, a de número 4, nós trabalhamos uma forma de representar os problemas através dos 4 componentes fundamentais de uma modelagem para um agente de busca, que são eles: o estado inicial, a função sucessor, o teste de objetivo e a medição do passo, né? Então, a característica de peso para cada ação realizada da função sucessor. Nessa aula, nós vamos identificar alguns algoritmos que nos permitam trabalhar em cima dessa configuração do espaço de soluções, do nosso espaço de estados, e encontrar o nosso objetivo. Nesse contexto, nós estamos agora diante de mapear estratégias que possam me possibilitar fazer buscas sobre soluções. Tá? Então, nós temos que mapear algoritmos que nos permitam fazer busca em todo o nosso espaço de estados, após a definição desse conceito na aula de número 4. Então, para esses casos, nós podemos trabalhar entre duas estruturas de dados bem definidas e conhecidas na literatura. Podemos usar uma árvore de busca explícita, tá? Que provavelmente ela deve gerar, dentro de um contexto, o estado inicial dado no espaço e vai montar todas as possibilidades através da função sucessor. Ou ainda, nós podemos usar um grafo de busca que vai substituir essa árvore, tá? Sem perder o poder de utilização, e ele pode alcançar o mesmo estado, pode ser alcançado a partir dos caminhos. Então, perceba que nós teríamos uma árvore onde a raiz é o meu estado inicial e o restante dos nós representariam os outros estados, podem ser identificados pela função sucessor, e o nosso gráfico de busca também teria todas as possibilidades, e no fim das contas nós teríamos o espaço de estados representado ou por uma árvore ou por um gráfico. Dessa forma, o nosso espaço de estados, conceitualmente, pode ser visto como uma tripla, onde o primeiro conjunto determina quais são os estados iniciais. O segundo conjunto, o O, representa as ações possíveis dentro do meu agente. E o nosso terceiro conjunto, finalmente, representa quais são os estados em que eu quero obter sucesso, quais são os estados objetivos dessa minha busca. Então, uma solução para o meu problema é representada por uma sequência finita de operações, tá? Então, poderia ser direita, esquerda, aspirar, usando o exemplo do aspirador de pó, que permite sair de um elemento I, que é o meu estado inicial, um elemento presente em I, né, que é um conjunto, posso ter vários estados iniciais, e chegar a um elemento em B. Então, na realidade, eu vou definir uma sequência de operações finitas que se inicia no elemento I e deve chegar num elemento presente do conjunto B. Essa é a estratégia e a ideia teórica da representação de um espaço de estados de um problema. Tá? Então, um sistema de resolução de problemas vai comportar
um conjunto de estruturas de dados organizada em um grafo, tá? E aí nós podemos verificar também como uma árvore, um conjunto de operações caracterizados por suas condições de aplicação e sua ação. Então, nós vamos ter elementos do conjunto I, dos estados iniciais, do conjunto O, de operações, e precisamos ter a forma de encontrar se eles pertencem a B à medida que são realizadas as operações. E aí eu preciso ter uma estrutura de controle implementando qual estratégia que eu vou fazer para seguir essa ideia. Assim, na literatura, nós temos algumas estratégias de buscas que objetivam encontrar os estados objetivos num espaço de estados completo. Nós temos o tipo de busca cega, e esse tipo de busca cega, ou ainda sem informação, e também pode ser conhecido como busca não informada, como o próprio nome já diz, não se tem nenhuma informação sobre qual sucessor vai ser mais promissor para atingir a meta. Tá? Então, quando a gente está diante de uma estratégia de uma busca cega, nós estamos tentando encontrar a nossa meta, entretanto, nós não temos uma ideia mais concreta de escolher melhor o nosso sucessor para tentar encontrar mais rápido essa meta ou tentar encontrar com um ganho maior para o nosso objetivo. Então, algumas estratégias são aplicadas e aí a gente tem um conjunto delas dentro desse contexto de busca cega. Entretanto, nós temos outra forma de busca, que é o que a gente conhece como busca heurística. Nesse caso, a gente já tem uma informação associada. E essa informação, ela é uma estimativa de qual sucessor é mais promissor para atingir a minha meta. Então, se nós estamos diante de uma busca cega, nós não temos características interessantes do nosso problema, ou se nós estamos utilizando essa estratégia, nós não necessitamos dessas características, digamos assim, particulares do nosso problema para tentar atingir a nossa meta. No momento em que eu encontro uma característica particular que possa me ajudar a encontrar as minhas metas, eu estou desenvolvendo uma estratégia através de uma busca heurística. Então, desenvolver um algoritmo heurístico é aplicar uma estratégia, tá? Que poderia ser uma busca cega, entretanto, eu tenho um guia que vai me orientar, que pode me orientar para atingir a minha meta de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente. Ok? Então, a principal diferença entre uma busca cega e uma busca heurística é que na busca heurística eu tenho que extrair uma informação particular que vai me ajudar a encontrar o meu objetivo de uma maneira mais eficiente. A busca cega, ela não necessita de nenhuma informação. Então, ela pode ser aplicada e medida sem que haja alguma particularidade. Tá? Todas essas estratégias de buscas, tanto busca cega eu tenho algumas estratégias e buscas heurísticas também eu tenho algumas estratégias, elas vão ser diferentes normalmente pela ordem, né, em que os nós são expandidos, né, que os nós são visitados. Então, se eu estiver diante de um problema, visitar um estado da aplicação, mudar a ordem dessa visita, vai mudar praticamente a minha estratégia para encontrar a nossa meta. Dentre as estratégias em busca cega, logicamente nós temos várias estratégias. As mais conhecidas na literatura são a busca em largura,
e a busca em profundidade. Essas duas buscas nós vamos tratar agora e mostrar como funciona a estratégia, lembrando que elas não precisam de nenhuma informação a respeito do meu problema para serem executadas. Então, vamos começar pela busca em profundidade. Nessa busca, a nossa estratégia começa na raiz, tá? A gente começa a analisar pela raiz e vamos avançar para baixo em níveis cada vez mais profundos, tá? Então, a ideia é começar pela raiz e descer até o nível mais profundo possível. Um operador, ele vai ser aplicado para cada nó e vai gerar o próximo nó sempre mais profundo na sequência, tá? Esse processo continua até que a nossa solução, tá, vai ser encontrada, se ela estiver dentro do nosso espaço de estados ou do nosso espaço de busca, tá? Pode acontecer um retrocesso quando chegarmos até o final da profundidade e não tivermos encontrado a solução ainda. Então, se a gente pegar esse pequeno exemplo, vamos considerar o caminho para chegar até o nó G. Então, suponha que aqui é o nosso estado de aceitação, né, um único. E eu estou partindo do raiz, que é o nosso B. A estratégia vai analisar o B em primeiro ponto. Logo em seguida, vai na profundidade, analisa o F em segundo ponto. Mais uma vez, vai para a profundidade e analisa o C. O que vai acontecer agora? Não tenho mais um passo para cá. Então, eu volto e fico aqui na análise do meu E, que é o próximo estado, já que o meu F já foi visitado no segundo passo. Então, o próximo é o E. Ao analisarmos esse E, vamos para o J. Tá? Então, nós temos a quinta posição. Não tenho mais nenhuma profundidade. E, ao fazer o teste objetivo, nenhuma desses nós é o nosso nó G. Então, continuamos a nossa busca. Vamos para o K, considerando que o E já foi visitado. Então, o K é o nosso sexto passo. Voltamos para o E, porque o K não tem mais nenhuma profundidade. Voltamos para o F, voltamos para o B. E agora vamos descer para o nosso elemento, o nó de label D. Esse nó representa o nosso sétimo passo. E vamos analisar a profundidade do D, que é o nosso estado de objetivo. Então, ao chegar aqui, nós tivemos uma medida de 8 passos. Então, para encontrar a solução usando a estratégia de busca em profundidade, nós utilizamos 8 passos. Essa estratégia inicial de busca de profundidade, ela se refere principalmente a pesquisar em qual ordem, né? Em todas as estratégias nós vamos se preocupar com a ordem, mas o fundamento da profundidade é me preocupar sempre em procurar o mais profundo possível dentro do meu espaço de estados. Tá? Então, essa é a característica fundamental para se trabalhar dentro da busca em profundidade. Já a busca em largura, a expansão dos nós funciona da seguinte ideia. Nó raiz é o nosso primeiro a ser analisado. Todos os nós de profundidade 1, então, a partir do nó raiz, eu pego todos os nós em profundidade 1 e analiso todos eles. Em seguida, eu começo a analisar todos os nós de profundidade 2,
até a análise de todos os nós de profundidade N. Tá? Então, essa é a estratégia de aplicação da busca em largura. Então, cada nível da árvore, a gente vai examinar completamente para cada nível, até que eu possa passar para o próximo nível. Na busca em largura, a gente sempre vai encontrar o menor caminho entre o estado inicial e o estado objetivo, porque ele vai analisar todas as possibilidades. O menor caminho, ou seja, caminho com menor número de passos, nós não vamos trocar com o caminho de menor custo, tá? Porque ainda eu posso ter um custo associado à utilização de determinado passo. Então, eu não posso afirmar que o caminho com menor número de passos será o caminho de menor custo, ok? Porque o custo pode ser diferenciado. Então, tem que tomar cuidado com essa definição. Para o mesmo exemplo, a nossa busca de largura iria funcionar da seguinte forma. Inicialmente, eu vou analisar o nó raiz, que é o B. Logo em seguida, eu analiso todo mundo da profundidade 1. Então, analiso o meu F no segundo ponto, analiso o meu D em terceiro passo e analiso o A no quarto passo. Depois de ter feito para toda a profundidade nível 1, eu vou agora fazer o mesmo rotina para toda a profundidade nível 2. Começando pelo C, que é o passo 5. Começando que é o E, passo 6. E finalizando no G, que é o estado objetivo que eu quero, com o passo 7. Então, perceba que, para o mesmo exemplo, a busca em largura foi mais eficiente do que a busca em profundidade, considerando que em 7 passos nós conseguimos encontrar esse elemento do estado G. Tá? Lembrando que, se eu tivesse um peso associado a fazer uma busca de B para F, de F para D, se eu tivesse um peso associado para medição de cada sucessor, da função sucessora, talvez a eficiência da busca em largura e a eficiência da busca em profundidade tivessem tido diferença e talvez a profundidade tivesse sido melhor para um exemplo especificamente. Lembrando que nenhuma delas a gente vai ter nenhuma busca associada, né? Nós estamos rodando uma estratégia a partir da ordem dos nós e vamos medir ao final quantos passos nós tivemos que dar para chegar no nosso objetivo. Para a gente finalizar essa aula, é importante destacar que eu tenho alguns critérios fundamentais na análise dos algoritmos de busca. Tá? Então, dentre eles, nós precisamos entender o conceito de completeza, que responde à seguinte pergunta. Olha, o algoritmo que eu estou aplicando, ele oferece a garantia de que eu vou encontrar uma solução, logicamente, se ela existir. Então, esse meu algoritmo tem o critério de completeza quando eu tenho essa garantia de que, se essa solução existe, ela está dentro do meu espaço de estados, dentro do meu espaço de busca, e o meu algoritmo vai encontrá-la. Tá? Então, essa é a definição mais concreta de completeza. Vamos considerar agora outro critério que está relacionado à otimização. E esse critério já se preocupa no conceito de menor custo de caminho, tá? Entre todas as soluções. Então, a estratégia encontra a solução ótima, ou seja, aquela que tem o menor custo de caminho entre todas as soluções. Então, se o seu algoritmo é sim para o critério de completeza, ele vai automaticamente encontrar a solução.
Se ele é sim para o critério de otimização, ele ainda, além de encontrar a solução, ele vai encontrar da melhor forma possível, encontrando a solução ótima, tá? Se o seu algoritmo tem uma complexidade O de n ao quadrado, ele está preocupado em saber quanto tempo ele leva para encontrar uma solução. Então a gente está agora preocupado em saber, olha, o meu algoritmo ele tem a característica de encontrar realmente a solução, se ela existir, isso é completeza. Ele vai encontrar a minha solução ótima, tá? Ele vai encontrar essa solução ótima e aí eu estou diante do critério de otimização. Mas eu preciso checar a complexidade de tempo, né? Então, se eu estou diante de um algoritmo que é O de N3, estou diante de um algoritmo que é O de N2, é óbvio, diante do conceito de projeto de análise de algoritmo, né, que de complexidade de tempo, que o algoritmo O de N2 tende a ser mais rápido do que o algoritmo O de N3 para um conjunto de instâncias. E a complexidade de espaço, né? Também eu tenho que me preocupar quanto de memória eu vou precisar para executar essa minha busca, essa minha estratégia. Então, nós precisamos agora, para finalizar, analisar esses critérios diante dos algoritmos que apresentamos até aqui. Então, considerando a nossa busca em largura, critério de completeza, ela é completa? E aí a resposta é sim, tá? Desde que o meu fator de ramificação ele seja finito. Então, na busca em largura, se eu tiver um fator de ramificação finito, eu vou encontrar a minha solução, se ela existir, tá? A busca em profundidade, ela também é completa. Entretanto, além do A, né, da nossa noção de ramificação finita, né, ao fator de ramificação finita, nós temos ainda saber se o custo desse passo ele é maior ou igual a um epsilon positivo, né? Então, para que a busca em profundidade ela seja completa, eu ainda tenho esse fundamento deve ser aceito. A busca em largura, ela consegue encontrar a solução ótima? E a resposta é sim, tá? Desde que os custos dos passos são todos idênticos, tá? Então, a gente viu que eu encontrei com 7 passos lá na busca em largura, mas a gente pode considerar porque não temos os custos dos passos diferentes. Então, são todos iguais. Aí eu estou diante de um critério do algoritmo ótimo. Variando aqueles custos de passos, eu já não consigo obter essa característica para a busca em largura. A busca em profundidade, ela não vai dar o ótimo. Percebam que ao buscar uma profundidade, eu não tenho essa garantia, porque eu estou sempre expandindo a profundidade de cada nó. Então, eu não tenho essa garantia para encontrar a solução ótima. Com relação ao tempo, a busca em largura, ela é O dentro do fator de ramificação e a profundidade da solução mais rasa mais 1. Tá? Então, o máximo que eu vou demorar na busca em largura é pegar o fator de ramificação e elevar o D mais 1, que é a profundidade da solução mais rasa. É onde mais rasa ela está, e acrescentar mais um passo que seria o da raiz. A busca em profundidade já é O de B de M, né? E esse M, obviamente, é a profundidade máxima da árvore de busca. Então, no máximo, você vai elevar até a pesquisa mais profunda possível. Em relação ao nosso espaço de busca, a largura ela é muito semelhante ao tempo, né? Porque na realidade eu também dependo do fator de ramificação, a profundidade mais rasa e 1. À medida que eu estou pesquisando a profundidade e posso ir liberando
os elementos da minha estrutura de dados para revisitar. A busca em profundidade, eu já tenho que ter o fator de ramificação multiplicado pela profundidade máxima da nossa árvore de busca. Eu preciso ter todo esse espaço de armazenamento, porque eu posso em algum momento precisar pesquisar todo o nível da árvore de uma ponta a outra, tá? Então eu preciso ter o fator de ramificação e multiplicar esse valor pela profundidade máxima da árvore de busca. Ok? Então, essas questões são fundamentais para que a gente possa entender qual estratégia utilizar, sabendo que em alguns momentos eu vou ter uma limitação de tempo, eu posso ter uma limitação de tempo, e posso ainda assim ter uma limitação de espaço também. Ainda mais, eu posso ter uma característica de necessitar encontrar a solução ótima para o meu problema. Então, eu preciso saber quais dessas estratégias e por quais motivos elas têm esses critérios. Um detalhe importante é a questão da explosão combinatorial. Como que isso funciona? Quando o número de alternativas a serem exploradas passa a ser muito grande, aí a gente tem um problema com a complexidade, né? Que aí a gente tem um fator crítico desse problema. Normalmente, quando estamos diante de problema de otimização, tentar mapear todas as soluções possíveis e em seguida usar um algoritmo para encontrar a melhor solução, nem sempre vai funcionar, porque a gente não tem memória suficiente para computar todas essas soluções e às vezes não tem um tempo também hábil para fazer isso, tá? Então, vamos tomar aqui um pequeno exemplo. Se cada nó no espaço de estados tem n sucessores, então o número de caminhos de comprimento C a partir do nó inicial é n elevado a c. E nós ainda estamos considerando que é uma busca direta sem ciclos, né? Se acontecer um ciclo, aí essa característica aqui nem pode ser validada. Então, o número de caminhos candidatos à solução é exponencial com relação ao seu comprimento. Para problemas grandes, de grande escala, a gente nem sempre vai conseguir usar uma estratégia sem informação para poder conseguir tratar esse problema e encontrar uma solução factível. E ainda mais, pode ser que a gente encontre soluções factíveis, mas não consiga checar e encontrar a solução ótima de um problema, tá? Então, essas questões devem ser consideradas no projeto de resolução de um problema a partir de um agente de busca não informado.